Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre Licorice Pizza de 2021. Em uma temporada de prêmios com múltiplos títulos que remetem ao passado, esse é o filme que conversa mais intimamente com a cena cultural de Los Angeles e seus arredores na década de 1970. O próprio título original, que não ganhou uma tradução para o lançamento no Brasil, batizou uma famosa loja de discos da cidade e era ponto de encontro para jovens e amantes da música. A loja não é vista ao longo da projeção, nem tem uma função narrativa para o roteiro, e isso por si só já dá uma pista valiosa das intenções dessa obra. I love it. It's as simple as that. I suppose I still have so many memories that seem worth telling. And I live there, so it's easy. It's sort of easy to do. Não existe forma melhor de classificar esse filme como uma viagem nostálgica a um passado muito vivo na memória do diretor. Paul Thomas Anderson nasceu na Califórnia em 1970 e viveu todo aquele ambiente contracultural como criança e adolescente, até meados da década seguinte. Por ser de uma geração posterior a Steven Spielberg e Martin Scorsese, só para dar alguns exemplos, as ferramentas que ele tinha como um jovem cinéfilo aspirante à carreira de direção não eram câmeras de película em 8 ou 16 mm, e sim aparelhos de videocassete. Algumas biografias chegam a afirmar que ele foi um dos primeiros da vizinhança a ter o aparelho em casa, então o cinema sempre esteve muito próximo e muito presente na sua vida. Se a gente analisar com cuidado a filmografia do Anderson, vai perceber que tanto esse espaço quanto esse tempo histórico são recorrentes. Um dos primeiros filmes aclamados dele foi Boogie Nights, Prazer Sem Limites, de 1997, que explora as experiências de um jovem na indústria pornográfica da Califórnia entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980. 2 anos mais tarde, o controverso Magnolia tem como cenário o Vale de São Fernando, muito próximo a Los Angeles e local da sua juventude. Como ele mesmo afirmou na entrevista que você acabou de ver, é fácil e confortável abordar narrativas cujo pano de fundo estejam ligadas a esse contexto. How's your day going? Yeah. Dinner tonight? Are you asking me out? Yes. I'm not going on a date with you. You're 12. You're funny, I'm 15. How old are you? You're not supposed to ask that. You're not supposed to ask a girl how old she is. Annoying. A história começa no chamado Dia da Foto, uma tradição nos Estados Unidos e no Canadá em que todos os estudantes têm a sua fotografia registrada por profissionais. Ali, o jovem Gary, de apenas 15 anos de idade, começa a dar em cima de Alana, uma garota bem mais velha do que ele. Claro que o primeiro contato não é lá dos mais entusiasmados, mas ela topa sair em uma outra oportunidade e eles começam a se envolver. A diferença de idade faz com que a Alana não se sinta completamente à vontade no início, mas isso vai sendo desconstruído à medida que ela percebe as várias qualidades do Gary e principalmente o carinho que ele tem por ela. Uma fatia considerável do filme se dedica à construção desse relacionamento, e o espectador precisa ter tanta paciência quanto o próprio Gary para ver a relação dos dois evoluir. Mesmo depois de terem jantado juntos, ela reluta em passar o número de telefone. Depois, arranja um outro namorado e sempre que pode, resiste em aceitar que tá gostando daquele menino. É como se a expectativa dela para um relacionamento nunca tivesse considerado a possibilidade de gostar de um rapaz como ele. Já o Gary, por outro lado, tem uma verdadeira admiração pela Alana. Repare no olhar dele na cena do avião, ou então nos sorrisos enquanto eles voltam do jantar. Conquistar a Alana é uma vitória pessoal do Gary. If I asked for your phone number, would you give it to me? Why should I give you my phone number? So I can call you? I don't know, Gary. Why not? How are you gonna remember it? It's only 7 numbers.
Mesmo quando a Alana começa a aceitar melhor essa aproximação, é sempre na perspectiva de que eles não eram nada mais do que bons amigos. E a coisa evolui até mesmo por uma relação de sociedade, já que eles inauguram um negócio de venda de colchões de água. Começa a ficar evidente que eles estavam cada vez mais próximos, e aí aquela relutância do início dá espaço a outros dois elementos, a cumplicidade e o ciúme. Mesmo que não assumam um relacionamento, a Alana não suporta ver o Gary conversando com outras meninas, respondendo a isso até com grosseria algumas vezes. Nesse momento, a narrativa assume um ritmo no qual o espectador vira testemunha de um casal que tem tudo a ver, mas não consegue admitir isso. São aqueles relacionamentos tão improváveis que os próprios envolvidos duvidam que pode dar certo, e por isso ficam se sacaneando enquanto se ajudam e crescem juntos, aproveitando uma das melhores fases da vida. E para ilustrar esses momentos sem perder o ritmo, o diretor escolheu dois recursos. O primeiro deles são os diálogos provocativos dos protagonistas, que se atacam propositalmente para mostrar autoconfiança, mesmo sabendo que dependem um do outro. I'm cooler than you. Don't forget it. I don't need you to tell me whether I'm cool or not, old lady. What was that? I said, What was that milady. then? I said, milady. What was My that? lady. I don't need you to tell me whether I'm cool or not. You're not cool, and your breath smells. Um segundo recurso utilizado pelo roteiro é a introdução de personagens pontuais, que alteram as estruturas da história, mas não perduram ao longo de todo o arco narrativo. Eles funcionam como ferramentas de reforço ou contraponto a alguma característica, e propositalmente trazem sujeitos excêntricos ou exagerados. O primeiro deles é Jack Holden, interpretado aqui por Sean Penn, de quem a Alana tenta se aproximar. Ele foi presumidamente inspirado no ator William Holden e serve para evidenciar a desconexão dos grandes astros do cinema com a realidade do dia a dia. A admiração da garota na mesa de jantar é rapidamente desconstruída quando o astro, envelhecido mas ainda charmoso, tenta se exibir com uma moto. Ele até consegue atrair público para o show particular, mas usa a Alana como um mero acessório do seu ego. O segundo personagem é John Peters, interpretado por Bradley Cooper. Ele seria o namorado da Barbra Streisand, riquíssimo, autocentrado e que acredita ter o mundo aos seus pés por causa da fama e do dinheiro. Uma alegoria das consequências do poder sobre o indivíduo, já que a personalidade destrutiva dele evidencia uma existência egoísta e inconsequente. E tem ainda um terceiro personagem, Joel, que é candidato a um cargo político nas eleições e parece ter todas as virtudes descoladas daqueles tempos, mas é na realidade tão hipócrita quanto os que ele insiste em criticar. Todos esses elementos só reforçam a conexão entre o Gary e a Alana, e que inclusive está desde o início da história, e que só não foi assumida por imaturidade de ambos. Can I touch them? No! If you ever say anything to anyone, I'm never speaking to you ever again. See you tomorrow. Quem espera um filme com uma estrutura narrativa clássica vai se decepcionar, porque ele simplesmente não oferece isso. Toda essa análise da relação entre os personagens serve apenas como ferramenta ilustrativa de uma narrativa que é espelho de uma época. O roteiro não pretende discorrer sobre a trajetória de um ou outro personagem, nem tem como objetivo a evolução de qualquer um deles. Não existe um ponto de chegada. É muito mais uma ode aos anos 1970, um filme retrato, sem compromisso, uma coleção de memórias daquele tempo a partir do amadurecimento de dois jovens separados pela idade. E por incrível que pareça, funciona. Quando começam a rolar os créditos de encerramento, nem parece que a gente acabou de passar mais de 2 horas assistindo uma obra muito mais contemplativa e nostálgica do que qualquer outra coisa. E claro, essa foi uma escolha consciente do Paul Thomas Anderson.
Ele admitiu isso em várias entrevistas e na sessão que o filme teve no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, onde ele também relembrou uma história engraçada envolvendo o filho dele. He'd been watching it for like 8 months in the editing room and never said one word until finally it came out. And he said, can I tell you guys something? He said, don't take this the wrong way, but there's no story in this movie. Well, it's not wrong. It was hard to argue with. I said, good point, well made. A dupla de protagonistas foi interpretada por duas jovens e agradáveis revelações. Alana Haim faz parte do conjunto musical Haim, para qual Paul Thomas Anderson já dirigiu inclusive videoclipes. E Cooper Hoffman é filho do falecido ator Philip Seymour Hoffman. Mais do que entrosamento, ambos conseguiram trazer autenticidade a um papel que pedia leveza em conflitos típicos da juventude. Paul Thomas Anderson aparece indicado ao Oscar nas 3 categorias em que o filme foi lembrado pela Academia: melhor roteiro original, melhor direção e melhor filme. Ao todo, já são 11 indicações dele acumuladas desde 1997, inclusive outras 2 como melhor produção do ano, em 2007 pela obra-prima Sangue Negro e em 2017 por Trama Fantasma, ambas já analisadas aqui pelo canal do Meu Tio Oscar. Me parece que as maiores chances dele finalmente vencer uma estatueta estão na categoria de roteiro, mas ainda assim o reconhecimento não é garantido e pode muito bem ser adiado. Gary, can I steal you for a second? I just wanna see how you want these orders right now. I'll be right there. Well, I really need to know soon because I really want the paperwork to be correct. We don't want to get it wrong on the first day, do we? I'll be right there. Licorice Pizza é o filme mais relaxado e despretensioso de toda a carreira de Paul Thomas Anderson até agora. Uma viagem carinhosa do cineasta às suas próprias memórias, que com um acabamento visual cuidadoso e muita habilidade na direção, conseguiu entregar um dos filmes mais agradáveis da temporada. Pode não ser o maior ou o mais marcante, mas certamente é um dos mais gostosos de assistir dessa lista de indicados. Merry fucking Valentine's weekend. I will never speak to you ever again. Just stop. E a minha curiosidade agora é saber a sua sensação ao assistir Licorice Pizza. Você conseguiu entrar nessa onda dos anos 1970 proposta pelo Paul Thomas Anderson? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado para os comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. E assim a gente conclui a análise de todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal relativa a 2021 e segue para a grande live do Oscar. Atenção, em dia 27 de março, a partir das 19h30, eu vou receber o Lucas Maia, do canal Refúgio Cult, o Cláudio Formiga, do canal Rolê do Roteiro, e a Aline Guevara, do canal Nenhuma das Alternativas, para a gente fazer a melhor cobertura sem cerimônia. Aquela que você já está acostumado e que é uma das mais tradicionais da internet brasileira. Então te espero aqui, hein? Domingo, a partir das 19h30. Até lá! Thank you.